Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que nos sintoniza. Está no ar mais uma edição do programa Conversa Aberta. O tema de hoje é o fenómeno da VBG no namoro. Violência baseada no género é um flagelo global. Um fenómeno que a cada dia tem atingido a nossa sociedade, trazendo várias consequências. Além de ser um ato cometido fisicamente, VBG também parte de todo o ato verbal cometido agressivamente. Entre namorados, este fenómeno tem-se manifestado cada vez mais cedo e muitas vezes, por terem sido consentidos desde os primeiros ensaios, as consequências poderão ser as mais inesperadas possíveis. O painel de hoje está constituído por Dúnia Guimarães, do Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais, Janino Livramento, da Única, e Mayra Tavares, da Universidade de Cabo Verde. Olá a todos, sejam bem-vindos. Dúnia. Olá, bom dia. Chamo-me Dúnia Guimarães, sou aluno do 4º ano de Contabilidade no Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Chamo-me Janino Livramento, sou aluno do 4º ano de Ciências de Desporto da Universidade Intercontinental de Cabo Verde. Olá, eu sou a aluna Mayra Tavares, sou aluna do 4º ano do curso de Ciências da Comunicação da Universidade de Cabo Verde. Muito obrigada. Para começarmos, geralmente numa relação sempre tem aquela pessoa que dá o seu pontapé de saída, que é mais agressiva. No vosso ponto de vista, quem bate em quem? Ou quem é o mais agressivo, do modo geral, numa relação? Janino. Bom, é uma pergunta muito difícil de dizer quem é que começa primeiro, porque, do meu ponto de vista, não tenho conhecimento de dados. Mas sabendo que somos uma, não no geral, mas alguma parte da nossa sociedade é machista, pressupõe-se do princípio que são os homens. Mayra, o que é que acha sobre isso? Bem, eu parto da mesma opinião que o Janino, dado que o que mais vemos, o que nos é mais transmitido é isto, que os homens são mais agressivos e somos sim uma sociedade machista, então penso que isto parte do homem. Mas também tenho as minhas dúvidas porque depende de pessoa para pessoa, mas o que mais vimos são os homens. Ok. Dúnia. Eu acredito que na maioria dos casos são os homens que começam com a agressividade pelo fato de pensarem que têm mais poder, mais força, até porque a nossa sociedade, como eles já disseram, é uma sociedade machista. Muito bem, mas como todos nós sabemos, VBG, por exemplo, não é só agressão física, agressão verbal também é VBG. Mas quais as motivações que achas, Dúnia, que leva uma pessoa a cometer este fenómeno? Como já tinha dito antes, só pelo facto dos homens pensarem que dominam a mulher, ou também só porque nós na sociedade temos uma cultura que é uma mulher deve ser submissa aos homens. Então, os homens sentem-se no direito de começar a praticar o VBG. Ok, muito bem. Mayra, acreditas, por exemplo, que a expansão das novas tecnologias de informação e comunicação acabam por refletir para um aumento deste fenómeno? Penso que sim, e esta nova geração, a internet, tem interferido muito na vida dos casais, sobretudo gerando mais ciúmes ainda, mais desconfianças, acaba por refletir sim de uma forma negativa, sim, a meu como ver. Podemos ver na relação, muitas vezes, há pessoas que se queixam que, por exemplo, o namorado ou a namorada não deixam mexer, por exemplo, nos telemóveis. Essas coisas acabam por trazer conflitos. Exatamente, porque a nossa privacidade acaba por ser invadida. Tudo está na rede, mas temos uma certa privacidade. Quando isso é de uma certa forma invadida ou posta em causa, acaba por gerar um certo conflito. E é neste ponto que pode muitas vezes gerar a violência, tanto por parte da mulher ou não, e também aquela parte em que querem a palavra passe das redes sociais do namoro, aí começam as desconfianças, tudo isso gera VBG. Muito bem. Janino, partilhas desta mesma opinião? Sim, de certa forma, que com as redes sociais temos visto que tem gerado muita polémica, não só no caso da privacidade, mas também nos conteúdos que são partilhados. Então, o facto dessa partilha, às vezes, existem coisas muito privadas que geram essa desconfiança. E hoje em dia podemos confirmar que dentro da sociedade muitas coisas que acontecem por causa de ciúmes vêm diretamente das redes sociais.
há um outro aspecto em Caxias também que pode ser um fator que influencia, por exemplo, neste fenómeno? De VBG? Sim. Bom, eu acho que é um fator principalmente cultural. Vem mesmo da cultura. Como já tínhamos dito antes, pelo facto de nós sermos uma sociedade culturalmente machista, eu acho que vem sobretudo por causa disso, dos papéis que homens e mulheres têm dentro da sociedade. Mayra, acreditas que isso seja um fator cultural? Muito. Parecemos já uma sociedade machista em que o homem é o detentor do poder. A mulher, obviamente, automaticamente tem que ser submissa. E quando este papel se inverte, na maioria dos casos acontece VBG até morte por causa de parceiros. Uns não aceitam o término do namoro, da relação, e causa isso. Isso já é um fenómeno que aconteceu desde os nossos antepassados? Sim, acredito que sim. É na cultura, vem no sangue e passa de geração em geração. Dúnia, o que é que achas sobre isso? Eu acredito que muitas vezes as mulheres não querem ser submissas aos homens, querem ter a sua liberdade, não hierarquizando a cultura da mulher ser submissa. Janino, já presenciou alguma vez este fenómeno na família? Em outras circunstâncias? Bom, diretamente na família não. Mas eu já presenciei com um casal de namorados. O namorado chegou em casa, supostamente a namorada também não tinha chegado e não havia comida. Quando a namorada chegou, o namorado agrediu verbalmente que ela que devia cozinhar, que não fez o jantar e assim por diante. E como é que relacionas, por exemplo, a evolução das novas tecnologias de informação e comunicação com este fenómeno? Bom, existe muita informação sobre o fenómeno, mas só que na prática não está a acontecer o que deveria acontecer. Supostamente as redes sociais tudo ficou mais amplificado, então com as redes sociais gera muitos ciúmes que na prática leva muitas vezes a casos de VBG. Acredita, por exemplo, que as pessoas estão a namorar cada vez mais cedo, sem estar preparada para assumir um compromisso? Acredita que isso possa ser também um dos fatores que contribuem para... Eu não acredito que seja as pessoas estão a começar a namorar mais cedo. Eu acredito que as pessoas não estão a namorar com compromisso. Eu acho que essa é a questão. Já presenciaste alguma vez este fenómeno na família ou em outros meios? Yes. Sim, já presenciei casos de VBG, não só físico, mas também verbal e patrimonial, em que namorados querem tomar posse do que é da namorada, o que não pode. E muitas vezes, só pelo fato de gostarmos de uma pessoa, vamos querer continuar numa relação porque o namorado trata-nos bem, mas há momentos, pode ser momentos de raiva, momentos... podemos dizer de uma forma inconsciente, mas que é consciente, o namorado passa a agredir uma namorada. Mas muitas vezes não consideramos isso uma agressão, porque acreditamos, não, foi no momento de raiva, mas isso pode vir tornar um círculo. Vamos primeiramente agredir a namorada, depois pedir desculpas, depois passar um momento bom e voltar a agredir de novo, o que torna um círculo. E qual a sua opinião diante deste facto? Eu acredito que para as pessoas que passam isso, primeiramente devem sair de uma relação do tipo, mas sabemos que não é fácil, por isso é necessário pedir ajuda de uma pessoa mais experiente, ou de uma psicóloga ou socióloga, ou até de uma família. Mas há um problema que nem sempre uma pessoa quer chegar numa família para contar o que se passa, por causa de ter uma família que não é muito aberta ou que até não apoia. Isso é uma dificuldade que temos na nossa sociedade. E muitas vezes temos vários exemplos de hoje. Por exemplo, as pessoas que não desabafam com os outros sofrem várias consequências que hoje em dia são muito complicadas. A Mayra partilha desta mesma opinião diante disto?
Acredito que sim, porque hoje estamos numa sociedade individual, cada qual preocupa com si mesmo, e isto acaba por, de uma certa forma, de constrangir a outra pessoa a se abrir, a contar o seu problema, o que se passa para outra pessoa, para procurar ajuda, porque estamos numa sociedade muito individualista, então cada um por si, Deus por todos. Aí há certa dificuldade e guardamos tudo para nós mesmos. Janino, o individualismo acaba por ser, muitas vezes, um fenómeno que vai contribuir cada vez mais para o aumento deste fenómeno? Eu acredito que em partes. Porque, por exemplo, ao longo dos anos temos vindo a ver que a sociedade cabo-verdiana tem mudado muito, sobretudo as mulheres. Hoje podemos ver que existem mulheres com cargos chefias em empresas, em instituições públicas. Eu acho que a mulher tem vindo, o papel da mulher na sociedade cabo-verdiana tem vindo a evoluir, ou seja, o estereótipo de que o homem é que financia o sustento da família e a mulher dona de casa, em partes vai acabando. É claro que não é da noite para o dia que isso vai terminar, mas eu acredito que, sobretudo, com a mudança da cultura, eu acho que este fenómeno pode vir a ter dias melhores. Acreditas que o grau de escolaridade tem fortes reflexos neste fenómeno? Ou seja, as pessoas com mais nível de escolaridade são as que menos cometem este fenómeno, ou nem por isso? É muito difícil de dizer isso, porque, como já tínhamos dito anteriormente, da nossa cultura, como se temos os casos em que temos pessoas machistas, supostamente elas vão praticar mais VBG. Mas já presenciei casos de pessoas com alto nível de grau de escolaridade a praticarem VBG, então, e não tenho dados para poder falar sobre isso. Com certeza. A Mayra, o que é que acha sobre isso? Bem, a meu ver, na mesma linha que o Janino, há pessoas sim com alto nível, alto grau escolar, é que cometem também VBG, tanto verbal como física. Verbal quanto física. Então mas o que mais vimos é numa sociedade menos escolarizada realmente. Então é de acordo com o que vimos, o que a mídia nos transmite é que temos essa opinião. Mas acabaste de referir, por exemplo, que muitas vezes já presenciaste a maioria dos casos nas pessoas com menos grau de escolaridade. Mas o que é que achas que está por detrás disto? Talvez pela cultura machista, pela falta de conhecimentos, a falta de conhecimento também causa isto, porque uma pessoa que já estudou, que já passou por várias experiências, tem uma mente mais aberta, o que também ajuda-o a ter uma percepção melhor das coisas e a tomar decisões erradas, porque às vezes com a cabeça quente há pessoas que preferem estar calmas e outras não, que preferem dizer tudo na hora e sem se preocupar com o depois. Então acho que esse nível ajuda-nos a equilibrar um bocadinho as coisas. Opinião. Dúnia, acreditas que as pessoas com menos nível de escolaridade são as que mais cometem VBG? Depende. Aparentemente, o que é nos transmitido é isso, que as pessoas com baixo grau de escolaridade são as que mais cometem VBG. Mas há muitos casos de pessoas, pode ser um superior, em que comete VBG em casa, a mulher ou a namorada não consegue sair dessa relação só por causa da posição da pessoa. Mas na nossa sociedade, as pessoas com baixo nível de escolaridade cometem isso talvez por falta de conhecimento, não agora neste momento, porque é uma coisa que agora temos informações disponíveis, mas acredito que sim, as pessoas com baixo nível de escolaridade são as mais que cometem VBG. Muito bem. Mayra, já sofreu VBG? Já praticou? Não sofri, nem pratiquei. Nem violência verbal? Nem verbal, porque eu, num caso específico, no relacionamento, no momento de raiva e de mais tensão, prefiro manter-me calada, porque muitas vezes aquilo que dizemos machuca muitas pessoas mais do que dar um soco ou
um pontapé. Pois é, muitas pessoas acabam por dizer que preferem ser tocadas diretamente do que com palavras, exatamente. Dói mais. Janino, já praticou ou já sofreu VBG alguma vez? Eu também não, nunca pratiquei e nunca sofri também. E Dunia? Eu não, nem VBG física, nem verbal, porque sou uma pessoa calma e prefiro ficar em silêncio do que falar uma palavra que machuca, porque sei que as palavras ferem mais do que qualquer tipo de agressão. Muito bem. Hoje em dia, por exemplo, os jovens estão a ter oportunidades de conhecer muitas coisas. Por exemplo, há programas televisivos que dão ensinamentos e conselhos. Até existem livros que os jovens poderão ler para, de uma certa forma, aprender alguma coisa. Acha que, por exemplo, que isso pode refletir na mudança da mentalidade de um jovem? Eu acho que muita parte deste conhecimento é absorvido, mas não é colocado em prática. Geralmente as pessoas são muito influenciadas pelos fenómenos das redes sociais e podemos deparar que na nossa sociedade existem muitos fenómenos que acontecem nas redes sociais que não é de bom tom, mas que na prática, na sociedade, podemos observar os adolescentes a colocarem na prática algo de errado. Sim, porque não vale a pena também haver uma programação televisiva só por ver, ou ler um livro que dá conselhos, por exemplo, aos jovens namorados, só por ler. É tentar absorver de um certo modo para pôr em prática, senão não vale a pena. Dunia, o que é que acha sobre isso? Bom, apesar de termos muitas informações, até muitas palestras, acredito que em partes a maioria que isso pode até ter uma consequência de uma pessoa tentar não praticar, mas há casos que parece que não adianta, que há pessoas que têm em mente, isso não é nada, isso não importa. Então, informações podem ser úteis sim, mas só informações não basta, é preciso colocar em prática. Podemos começar isso desde a educação de uma criança até a chegada na adolescência, porque nessa fase já a sociedade é que vem educando. Então é necessário que desde o berço uma pessoa saiba como não praticar o VBG. É importante que desde a criança os familiares educaram os seus filhos a não praticarem VBG. Assim, quando chegam a uma idade adulta, têm isso em mente e fazem disso os seus valores, porque tudo começa com um valor que um indivíduo tem. Se eu não agredo uma pessoa, é porque foi-me ensinado isso, ou porque vivenciei isso e não quero tê-lo em minha vida. Por isso, acredito que somente as informações, palestra, não é suficiente. Temos de praticá-las. Desde o início? Sim, desde a fase da criança. Nós agradecemos a todos por terem aceito o nosso convite. Muito obrigada. Você lá em casa ou onde quer que esteja, termina assim mais uma edição do programa Conversa Aberta. Hoje debatemos o fenómeno da VBG no namoro com representantes da Universidade de Cabo Verde, do Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais e Universidade Intercontinental de Cabo Verde. Marcamos um novo encontro para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem.